Paz e o amor de Jesus nos envolva nesta tarde de mais uma reflexão. E hoje escolhemos para refletirmos uma mensagem que se encontra no livro de nossa cabeceira Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Quem nos traz os alertas através do nosso querido Chico é Emmanuel, esse grande companheiro e mentor do nosso Chico. São alertas precisos que nós poderíamos imaginar, meu Deus, tanto tempo que foi escrito e nós estamos vivenciando agora. Por quê? Porque agora que estamos despertando para a nossa força, para a importância que somos perante o mundo, perante nós tomamos conhecimento e tomamos a posse de verdadeiros filhos de Deus. Nós temos a essência divina presente do Pai e agora nós compreendemos que este Pai, ele não é bravo, ele não fica lá nas alturas apontando o dedo e nos condenando. Que bênção! Nós descobrimos que o reino de Deus habita em nós, que somos espíritos numa experiência física, tentando melhorar, tentando sim nos transformar cada dia mais. E como? Com as ferramentas que encontramos nos alertas de Emmanuel e na nossa querida Bíblia Sagrada, que é eterna, os ensinamentos são eternos, tudo muito preciso para o momento que estamos vivendo. Vejam, não te perturbes. Quem está calmo aí no seu lar agora, tranquilo, com as perninhas para cima e despreocupados? Muitos poucos, não é, meus amados? Muito poucos. Deveria ser a humanidade, mas nós somos crianças despertando, engatinhando agora, com esta certeza que nasceu em nosso coração. E graças a esse vírus pequenininho que atacou o mundo inteiro, dando a oportunidade de nos transformarmos, porque o mundo parou. E aí voltamos para o lar físico. Olha como este Deus é maravilhoso, de oportunidades a oportunidades, nos despertando para o amor, para a volta ao Pai como filho pródigo. Ele nos espera com os braços abertos, com a maior paciência, espera por nós. E isso nós tomamos essa posse, temos essa certeza em nós. E é tanto verdade que essa pausa, este momento de isolamento familiar, ficamos junto com os nossos entes queridos e com eles os nossos maiores instrutores, porque nós os escolhemos no plano espiritual antes de nos reencarnarmos, a família que queríamos, os amigos, os parentes, os filhos, tudo escolhido por nós. Mas quando aqui chegamos, com a bênção do esquecimento, amamos a todos. E tem aqueles que são mais difíceis, que são aqueles que colocam o dedo na nossa ferida, onde devemos mudar, onde devemos ser melhores, e ficamos bravos. Porque eu nasci nessa família, eu não tenho nada a ver com ela. Tem sim. É nela que nós vamos aprender a sermos melhores. É neste convívio familiar, social, é a nossa escola, a cada dia nos despertando para o caminhar feliz, porque não é a meta a angelitude, caminhar rápido e chegar na angelitude, não. O Pai é carinhoso, paciente, e a cada dia vamos conquistando um degrau. E é muito sutil, muito sutil. Não te perturbes. E nós ficamos pensando, ai meu Deus, eu não aguento, eu não posso, não sei o quê. Mas na hora como dizemos, daquele sofrimento dilacerante, nós encontramos a luz. Dentro de nós acende aquela chama viva de força e coragem. E a fé
raciocinada que estamos aprendendo. Já temos consciência dela, que é aquela fé de saber o porquê estou tendo fé, por que estou crendo. Então, aí nós vamos caminhando, iluminados, amparados pelos nossos mentores, pelos anjos que vivem à nossa volta, que são anjos, espíritos iluminados, que já caminharam mais que nós, que já estão lá no plano espiritual, mas que cuidam de nós, que nos ajudam. E quando precisamos, que abaixamos a nossa fronte e nos ligamos ao Pai, eles nos dão força. Eles nos dão coragem. É só abrirmos uma brechinha nesse escudo que nós criamos para nos defender. Como humanos, nós podemos, nós somos. Eu tenho poder, eu tenho isso, eu tenho muito dinheiro, eu posso o que eu quero. Deus não quer o dinheiro, Deus não quer os títulos. Ele quer o ser puro, o ser confiante, o ser amoroso, o ser carinhoso. E como aprendemos? Estudando. E como aprendemos? Aprendendo os ensinamentos no coração e deixando fluir. Hoje nós temos aqui em Romanos, capítulo 7, é o versículo base para a nossa reflexão. Vamos ler, é no capítulo 7, no subtítulo, A Lei e o Pecado. Paulo de Tarso, esse abnegado apóstolo do Mestre, ele nem conheceu Jesus. Ele tomou conhecimento do Mestre, falando com ele, convidando na entrada de Damasco. Lembram-se da história? Quem não conhece, vá ler, vá estudar. E na hora que Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ia atrás de Ananias, dos cristãos que estavam em Damasco. Ele cai do cavalo. E daí houve o tratamento que Ananias, aquele que Saulo ainda estava atrás dele para matá-lo, veio a pedido do pai, do mestre, para tirar aquelas escamas físicas, aquela cegueira física, porque Saulo de Tarso era um grande orador, um grande judeu que sabia tudo das leis mosaicas, ele sabia tudo e ele era fiel àquelas leis. Por isso ele não queria os cristãos, ele não conhecia, mas quando ele aceitou o convite do mestre, ele se retirou, foi estudar e foi este grande apóstolo, vaso escolhido pelo Pai, para chegar até nós estes ensinamentos maravilhosos, que é o norte, que é a luz que nos leva até o Pai, de volta ao Pai, que nos ajuda a usar o nosso livre-arbítrio, porque nós estamos plenos quando que chegamos, inocentes, puros, para refazer aqueles nossos equívocos. Nós já fizemos um trato lá com o Pai na espiritualidade. Eu vou voltar, eu quero vivenciar esta e esta experiência equivocadas de outras existências para caminhar mais nessa estrada rumo à angelitude. Mas como nós esquecemos, veio o presente do livre-arbítrio. Mas para nós usarmos esta lei, o que nós precisamos? Conhecer, senão nós vamos escolher tudo errado. Uma criança que ainda não tem conhecimento, na hora do almoço você oferece um sorvete de chocolate ou o almoço, um macarrãozinho, arroz e feijão. Ela ainda não tem o discernimento e nem o conhecimento. É claro que ela vai preferir o sorvete. Assim somos nós. Nós não temos o conhecimento apreendidos em nosso coração, o caminho estreito, da porta estreita que o mestre diz. Tereis dificuldades, mas não desanimes, eu estarei convosco. Ele também passou por tudo isso aqui na Terra e venceu. Venceu por nós, dando a sua vida, o Filho unigênito do Pai, mostrando que é possível vivenciarmos as leis morais. Porque as leis físicas nós somos multados e temos que seguir. Mas Deus não multa ninguém. Deus sim a consciência, porque nós quando transgredimos alguma lei moral, a nossa consciência, o nosso coração
nos dá o sinalzinho. Nós ficamos acabrunhados, nós ficamos tristes e pensando, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu olhei diferente para o meu próximo, meu irmão? Porque eu não aceitei aquela lição, mantive rígido, como uma pedra inflexível. Nós já melhoramos neste instante que nós passamos a raciocinar e ver que nós erramos. Antigamente nós não tínhamos este pressentimento, nós não percebíamos esse alerta, íamos vivendo. Hoje não. Então, nosso conhecimento está sutilmente aflorando e acendendo esta luzinha em nosso coração. A nossa gratidão ao Deus, nosso Pai, ao nosso mentor individual, que nos inspira à busca de sermos melhor, que nos inspira a irmos à fonte do amor, conhecer e apreender em nossos corações todas as lições que são transmitidas nós, através de cursos, de palestras edificantes, filmes. São tantas as armas deixadas a nós agora para o nosso crescimento espiritual. Vamos ver o que Paulo de Tarso nos diz aqui. A lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, não é? Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha como que a lei é importante. Se não existisse a lei, como eu falei agora, a multa, nós iríamos transgredindo e vivendo sem nenhum limite, sem sabermos o que estava acontecendo, só queríamos ver o nosso bem. Nós temos que ter limite, o nosso limite vai até onde começa o do próximo. Então, a lei é importante. Isso é o versículo 7 do capítulo 7. O versículo 10, que está no livro Fonte de Vida, que é a nossa base. E o momento que me fora para a vida, verifiquei que este mim mesmo se me tornou para a morte. Então, por que será que ele está nos dizendo isso? Quando a gente lê a primeira vez assim, abre a Bíblia e lê, nós muitas vezes não entendemos aquele versículo. Nós temos que ler o contexto para sabermos o porquê desta fala. E aqui, no versículo 14, ele vem nos explicando, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vivendo a escravidão do pecado. Aqui nós estamos à mercê de todos os densos fluidos da matéria. Somos espíritos, seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Como o Mestre Jesus não precisava, mas ele veio nos mostrar como humano que nós podemos sim. Como nós podemos viver moralmente, espiritualmente neste corpo carnal? Ligados ao Pai eterno, absorvendo a seiva divina para fortificar a nossa essência, a nossa herança divina que nos transbordará de alegrias, de boas virtudes, vivenciando as virtudes, a compreensão, a compaixão, a tolerância, o respeito, tantas essências que hoje nós sentimos falta. E é com conhecimento que nós iremos dar esta liberdade e a força para que estas virtudes se transbordam no nosso olhar, na nossa fala, no nosso gesto. Ora, olha o versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Muitas vezes a gente não quer ter aquela atitude e faz porque estamos aqui agora. Somos fracos, mas ligados ao Pai nos tornamos fortes. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
quando eu faço o que eu sei que eu não devia fazer. É o pecado que habita em mim. E para tirarmos isto, para tirarmos essa tendência em deixar os densos fluidos da matéria nos envolver, com as orações, meditações e ligação ao Pai. Aqui Emmanuel vai nos dizer que, dando-nos exemplos materiais, se nós perguntássemos ao grão de trigo, que opinião alimenta acerca do moinho? Naturalmente, responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Então, meus amados, essa resposta do trigo a respeito do moinho que o tritura, que o faz sofrer, vem dizer a nós. Vem dizer a nós o quê? Vem nos despertar para quando nós estivermos passando por tribulações e um amigo vier nos cumprimentar, dizendo, como vai? Não abramos nossos corações a lamentações. Xiii, você não sabe, é isso. Não. Graças a Deus, estou viva, cada dia uma oportunidade de ser melhor e agradeço ao Pai, vamos dizer uma fala de Paulo de Tarso, há forças que me dás nas tribulações. E assim, meus amados, terminando a nossa reflexão, gostaríamos de deixar uma prece ao Pai, com o coração cheio de gratidão. Obrigada, meu Pai, pelas forças que me dás nas tribulações. Obrigada ao meu mentor individual, me inspirando a cada dia a ser melhor, principalmente ligada ao Pai de amor, absorvendo a seiva divina e assim firmes na fé raciocinada. Graças a Deus, graças a Jesus.